Meus irmãos, é sempre um privilégio estar aqui com os irmãos. Agradeço o convite do conselho, me sinto muito honrado e é uma grande responsabilidade pregar. Nós temos sempre que estar observando aquilo que nós vamos dizer, para que nós não fujamos nem um milímetro sequer daquilo que Deus nos revelou. Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, no Salmo número 15. Salmo de número 15. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem como desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, que foi lida, Pai. Que ela possa ser exposta com fidelidade, Pai. Completa em mim aquilo que falta, Pai, para que o teu nome seja engrandecido e a tua igreja seja edificada. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, nós somos presbiterianos e eu fico muito feliz que na atualidade a doutrina calvinista ela seja tão bem defendida hoje pelos presbiterianos. É um privilégio que essa geração possa ver pastores que defendem a doutrina reformada, o calvinismo. É muito bom que hoje a nossa geração tenha essa oportunidade. Não foi sempre assim na história da igreja. E um dos aspectos da doutrina reformada que é mais difícil para o leigo e para aquele que não compreende bem a palavra de Deus é a predestinação. Eu confesso que para mim mesmo foi muito difícil compreender a predestinação. Mas depois que eu entendi, eu me senti muito mais confortável, muito mais fortalecido, sabendo que não depende de mim a minha salvação. Mas esse aspecto da doutrina reformada, ele, ao longo da história, ele passou por um entendimento melhor. No tempo de Calvino, se entendia perfeitamente a doutrina da predestinação, mas um pouco depois, algumas pessoas deturparam a doutrina da predestinação e acreditando que, uma vez predestinado, você poderia viver conforme a sua vontade. Então, não importava o pecado que você cometesse, já que você era predestinado. E os puritanos bem explanaram o aspecto do testemunho interno do Espírito Santo, que nós devemos ter dentro de nós a certeza da salvação, porque a doutrina da predestinação ela é algo que pertence a Deus. A nós pertence a compreensão da vontade de Deus em nossas vidas. O salmista, ele começa o salmo, o rei Davi, perguntando: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aqui ele está perguntando quem vai ser salvo, quem vai para o céu. Então nós poderíamos simplesmente responder: aquele que Deus predestinou. Mas ele não está perguntando para Deus, ele está perguntando para nós. Você tem certeza de que você vai habitar o santo monte do Senhor? Será que realmente você é salvo? Ou será que nós, como aqueles primeiros calvinistas, imaginamos que
basta acreditar na doutrina da predestinação. Porque a salvação não está na doutrina da predestinação, a salvação está na crença em Cristo Jesus. É Ele que nos dá a salvação. A doutrina da predestinação é um instrumento de Deus, uma forma de a gente entender qual é a vontade de Deus. E a primeira coisa que o salmista responde é: o que vive com integridade. O testemunho interno do Espírito Santo, ele se dá no momento em que você vive com integridade. O que é viver com integridade? Isso significa que na minha vida privada, na minha vida pública, quando eu estou sozinho, ou quando eu estou acompanhado, quando eu estou na igreja, ou quando eu estou no meu dia a dia, eu sou uma pessoa só. Eu sou uma pessoa íntegra, eu não sou 2 pessoas, 3 pessoas. Se eu estou em um ambiente, eu tenho um comportamento. No outro ambiente, eu tenho outro comportamento. Não, eu tenho um comportamento. Eu sou uma pessoa. E eu estou em busca de uma vida de santidade. Mas eu sou uma pessoa. Não quer dizer que eu não cometa erros, mas que eu tenho uma vida de integridade. Que as pessoas saibam, quando alguém comentar de você ou de mim, em qualquer lugar, nós somos descritos da mesma maneira, da mesma forma. É muito comum nós ouvirmos o termo crente domingueiro. Aquele que no domingo ele é um crente, mas durante a semana ele é uma pessoa completamente diferente. E isso não é aceitável da parte de Deus. E essa pessoa talvez ela não tenha ainda conhecido quem é Deus. O segundo aspecto é o que pratica a justiça. Então, ele é uma pessoa íntegra, mas que pratica a justiça. E o que é praticar a justiça? De que forma nós podemos praticar a justiça? A justiça de Deus é: não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não usarás o nome do teu Deus em vão, guarde o dia do sábado, honra teu pai e tua mãe. Esses são os aspectos da justiça de Deus. Então, aquele que vai habitar o tabernáculo do Senhor é aquele que tem uma vida íntegra, mas também é aquele que procura viver na prática da justiça. Então ele vai ser reconhecido por alguém que procura viver na prática da justiça. E de coração fala a verdade. É muito fácil alguém se levantar e dizer: eu creio em Jesus. Isso é muito fácil, né? Pelo menos no nosso país, isso é muito tranquilo. Mas o que o salmista nos exige é que esta afirmação, ela seja de coração. Ela seja verdade. Ou seja, e de coração fala a verdade. A verdade está no seu coração. Ele tem uma vida em que ele busca a integridade, ele busca a prática da justiça, e isso está no coração dele, porque nós vemos o tempo todo na Bíblia Jesus criticando os fariseus porque eles muitas vezes tinham uma aparência de justiça, mas o seu coração não era, o coração deles não era um coração justo. E Deus quer de nós o coração justo. Ele fala várias vezes que Ele não quer sacrifícios, Ele quer corações. Ele quer que nós o amemos no nosso coração. Que o amor à justiça de Deus esteja no nosso coração. Tem que partir de dentro de nós. Não adianta simplesmente vir à igreja, nos colocarmos sentados, ou fazermos alguns trabalhos dentro da igreja, né? Ser presidente da UPH, ser um presbítero, ser um diácono, ser qualquer ocupação que nós temos dentro da igreja. O que Deus exige de nós é o coração. E Ele analisa o coração. É claro que nós não temos essa capacidade. Eu não consigo olhar para ninguém, olhar o coração e saber se aquilo que a pessoa faz, se aquilo é de coração
ou se é apenas de boca. Mas há duas pessoas que sabem que a verdade: a própria pessoa e Deus. A Deus ninguém engana. E nós, quando olhamos para dentro do nosso coração, podemos analisar se o que nós fazemos, qual é a motivação. O fundamental é saber o que nos motiva a fazer, que é o que vem do coração. Por que eu faço? Qual é a minha verdadeira intenção? O que eu imagino? Jesus criticava os fariseus porque eles eram avarentos. Lá em Lucas 16, versículo 16, ele diz exatamente isso. Que ele criticava os fariseus porque eles eram avarentos. E o que era o problema da avareza? É porque faziam para eles mesmos, com a intenção de ganho pessoal. O cristianismo não é a religião do ganho pessoal, é da perda. Jesus disse que aquele que é melhor, você ganha, ou você ganha a vida eterna, ou você ganha este mundo. Não dá para ganhar as duas coisas. Nós precisamos nos concentrar no mundo que virá, no céu. Morrer para este mundo, para que possamos viver mais no céu, mais no reino de Deus. E isso envolve uma perda das coisas deste mundo. E ele prossegue: o que não difama com a sua língua. A primeira pessoa que foi difamada na história da humanidade foi o próprio Deus. Lá no Éden, quando a serpente acusou a Deus, dizendo para Eva que ela não deveria comer da árvore que ela deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ela comesse daquela árvore, ela seria como Deus. E Deus não queria que Eva comesse, Adão comesse, para que eles não se tornassem iguais a Deus. Então, a primeira difamação que aconteceu na história da humanidade foi o próprio Deus que foi difamado. Ele odeia a difamação. E aquele que deseja estar na presença dele nos céus, não pode ser um difamador. Não pode. A nossa língua é uma forma de expressão daquilo que nós conhecemos de Deus. Muitas igrejas, elas são destruídas porque elas estão repletas de difamadores. Muitas famílias estão destruídas porque há difamadores. E o que é você difamar? É o contrário do que eu acabei de falar. Eu não posso julgar alguém por aquilo que eu imagino que ele seja. Eu só posso julgar as pessoas pelos seus atos, não pelas suas intenções. As intenções, apenas Deus e você mesmo pode analisar as suas próprias intenções. Muitas pessoas difamam os outros porque imaginam poder sondar o coração alheio. Outros difamam simplesmente mentindo, sabendo que aquilo não é verdade. E isso para Deus é algo odioso. Ele não gosta. Ele coloca esse nível de pecado como abominação. Lá em Provérbios ele diz que o pecado de você colocar irmãos contra irmãos é pior até do que o assassinato. Então você deve ter cuidado com aquilo que você fala. Ele prossegue dizendo: não faz mal ao próximo. Eu posso fazer mal difamando, eu posso fazer mal agindo. E aquele que deve pertencer ao reino dos céus não deve ser aquela pessoa que faz mal. E esse mal aqui não é um mal qualquer. É aquele mal que está na oração do Senhor. É aquela coisa que vai prejudicar o seu próximo. Não é um simples mal. É você prejudicar alguém. Nós não podemos ser pessoas que prejudicam o seu próximo. Nem lança injúria contra o seu vizinho. Quando ele colocou agora o vizinho, ele não é só o seu irmão, é aquele que está ao seu redor.
O seu vizinho, aquela pessoa que não faz parte da sua vida cotidiana, ou faz parte da sua intimidade, mas o cristão é aquele que não faz injúria nem contra o seu vizinho, porque é aquele que fala o bem, aquele que faz o bem, aquele que busca o bem. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. E ele continua dizendo, mas honra aos que temem ao Senhor. É muito comum hoje as pessoas elogiarem o mal. Elas dizem o seguinte, quem pode julgar o próximo? Veja o seguinte, uma coisa é você julgar a intenção do outro. Isso nós não podemos fazer. Mas julgar as ações está no nosso dever. Então, quando alguém faz algo de errado, nós lemos agora no texto que nós devemos no texto de Hebreus, devemos aconselhar uns aos outros, devemos ajudar uns aos outros, e devemos reprovar aquilo que é reprovável. O cristão deve ter coragem em dizer que algo está errado. E muitas vezes nós nos calamos quanto àquilo que está errado. Os cristãos, eles estão acuados, com medo muitas vezes de expressar a verdade. E se nós somos luz, aonde quer que nós estejamos, nós devemos dizer a verdade. Dizer aquilo que está errado. Com amor, com paciência, com sabedoria, mas dizer a verdade. É fundamental que a luz não se esconda debaixo da cama. A luz deve manifestar a luz, e nós somos filhos da luz. E o contrário, ele está dizendo, mais honra aos que temem ao Senhor. Esse é outro problema comum entre os cristãos. Os cristãos muitas vezes, eles não apontam aquilo que está errado, e também não elogiam aquilo que está certo. Nós devemos dizer, aprovar, honrar aqueles que fazem aquilo que é correto, porque temer ao Senhor é fazer aquilo que é correto. Muitas vezes nós temos medo de tecer um elogio a alguém. Nós nos escondemos, e é tão bom elogiar alguém que faz o bem para aquele que está fazendo o bem. Não é bom quando você está fazendo algo de bom e alguém diz assim, poxa, isso é legal, gostei do que você fez. Mas é importante que você faça isso. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor e alegria. Alegria é a alegria que você traz aos outros. É a sua função trazer alegria ao seu próximo, qualquer que seja. Se alguém faz um trabalho bem feito para você, é seu dever elogiar esse trabalho bem feito. Ah, mas olha, se eu elogiar aquele trabalho bem feito, a pessoa vai se aproveitar de mim, ela vai cobrar mais caro, né? Ela vai achar que eu sou uma pessoa simples demais. Mas isso não é o problema seu, o que a pessoa vai pensar. Nosso relacionamento é com Deus. Então, se você elogia alguém que faz um bom trabalho, você está agradando a Deus e agradando aquela pessoa, ainda que a pessoa interprete isso mal. Esse não é o seu problema. A sua missão é elogiar aquilo que é elogiável e reprovar aquilo que é reprovável. E a saída mais comum dos crentes é se calar, quando não faz o contrário. Para fazer uma barganha melhor, ele reprova o que é elogiável. E para parecer bem com aquele que está fazendo mal, chega até a elogiar o mal, ou faz parte daquilo que é mal. Se nós realmente pertencemos ao reino dos céus, não pode ser esse o nosso comportamento, de forma nenhuma. Eu preciso ter um comportamento digno do Senhor Jesus Cristo. Ser luz, porque o mundo ele está tão dominado pela vaidade, pela avareza, que fazer aquilo que é correto é estranho para o mundo. Ah, mas eu paguei por aquele trabalho. Ok,
mas a honra continua sendo devida, mesmo que você tenha pago pelo trabalho. Se você é um patrão, ainda que ocasionalmente, é fundamental que você faça aquilo que é correto. O que jura com dano próprio. Juramento, nos dias de hoje, parece que é uma coisa completamente esquecida. Como é que é importante o cristão ter uma palavra que seja confiável? Agora, o juramento, ele ter como testemunho o próprio Deus. Nós fazemos juramentos quando nós nos casamos, quando assumimos fazemos a profissão de fé, quando nós assumimos algum ofício dentro da igreja, diácono, presbítero, pastor, né? São juramentos que nós fazemos. Nós juramos, por exemplo, ser fiéis às autoridades da igreja enquanto elas forem fiéis à palavra de Deus. Talvez esse seja o juramento que é o mais esquecido dentro das igrejas. Nós juramos fidelidade a nossas esposas, né? No meu caso, a minha esposa. Eu devo ser fiel à minha esposa. Mas o salmista nos coloca um grau a mais. Calvino fala o seguinte, quanto a esse texto: é muito fácil você cumprir um juramento que é fácil para você. Por exemplo, eu amar a Nilza, é uma coisa muito fácil eu amar a Nilza, né? Porque eu já amo a Nilza. Então, se eu jurar amor eterno, está tranquilo, está fácil, né? Mas, quando eu faço um juramento que ele é pesado para mim, né, que é algo que me causa um dano, esse juramento é mais valioso, porque um juramento que é fácil para mim não tem tanto valor quanto aquele juramento em que eu vou sofrer para cumprir. E aí o cristão verdadeiro é aquele que faz o juramento, sofre o dano e mantém a sua palavra. Esse é um cidadão dos céus. É aquele que mantém os seus juramentos. O que não empresta o seu dinheiro com usura. A usura no Velho Testamento, ela está descrita na lei mosaica. Um cidadão de Israel não deveria emprestar a juros para os seus irmãos. E agora, aonde que isso se encaixa? Qual é a importância para mim das coisas deste mundo? Será que o meu coração ele é ganancioso? Será que eu não consigo abrir mão de um lucro, de um juro? Será que eu não posso fazer o bem ao meu próximo pela compaixão? O cidadão do reino dos céus, ele vai fazer o bem com compaixão, com amor, e não esperando o lucro. O lucro pode ser de várias maneiras. Pode ser o lucro daquele que é em dinheiro, ou pode ser o lucro que é baseado na vaidade, na importância que você tem, naquilo que você vai receber de volta. Mas o cidadão do reino dos céus é aquele que não espera retorno, não espera o lucro. Ele faz aquilo que deve ser feito com amor. Esse é o distintivo daquele que é um cidadão do reino dos céus. Que não aceita suborno contra inocente. Então, muitas vezes, e tudo isso aqui está muito bem amarrado pelo salmista, porque muitas vezes é mais importante para mim ser bem visto do que defender o inocente. É mais importante para mim ser amigo daquele que faz o mal do que proteger o inocente. O cristão é aquele que levanta a voz contra a injustiça quanto ao inocente. Ele não vai trocar
a verdade e a justiça por algo que ele pode receber, pelo suborno. Né? O salmista amarra muito bem amarrado, porque ele vai dizer para a gente que, ainda que eu sofra dano, eu devo proteger o inocente. Eu devo buscar proteger aquele que merece ser protegido. E ele fecha dizendo que quem deste modo procede não será jamais abalado. E é tão comum as igrejas terem crentes que estão abalados pelo pecado, abalados pela injustiça, abalados porque não conseguem ter uma vida cristã, abalados porque estão às vezes 10, 20, 30, 40 anos na igreja e não têm a sua fé desenvolvida, porque estão abalados. Todos os caminhos que nós lemos aqui, todos os itens que nós lemos para o cristão que é cidadão do reino dos céus, é para nós não sermos abalados. Se eu não falo mal do meu próximo, eu não serei abalado. Se eu não faço as coisas pensando no lucro, eu não serei abalado. Se eu mantenho os meus juramentos, eu não serei abalado. Eu posso sofrer dano, mas eu não vou ser abalado. Desde criança, a minha mãe me ensinou um versículo: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós confiamos no Senhor? Nós temos uma vida realmente nas mãos de Deus? Será que a minha fé está baseada na verdade ou nas minhas imaginações? Será que, olhando esses itens que o rei Davi nos estabelece, eu posso ticar quantos desses itens como eu sou um cidadão do reino dos céus? Quantos desses itens eu sou aprovado e quantos desses itens eu preciso trabalhar na minha vida? Porque a Bíblia nos diz que se nós orarmos e pedirmos ao Senhor, Ele virá ao nosso socorro e vai resolver aquilo que para a gente é impossível. De repente você pode dizer o seguinte: olha, é muito boa a mensagem, é muito legal, mas eu não consigo deixar de falar mal dos outros. Isso para mim é uma coisa muito importante. Mas eu digo para vocês o seguinte: se você buscar o auxílio do Senhor, Ele virá ao seu socorro. Também é dito: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que fez os céus e a terra virá ao seu socorro. Aquilo que é impossível para você, para Deus, não há nenhuma dificuldade. Então, eu preciso compreender a vontade de Deus na minha vida, comparar a vontade de Deus com aquilo que eu tenho praticado e buscar em Deus a solução. E não estacionar debaixo do comodismo. Ah, mas olha, eu sou assim, eu nasci assim. Não, você não é. Você é alguém que foi salvo em Cristo Jesus. Ele é o seu Salvador. Nós cantamos isso agora há pouco. Ele é o nosso Salvador. E para Ele nada é impossível. Ele é o Criador dos céus e da terra. Então, esquadrinhe os seus caminhos. É um outro salmo que nós lemos sempre. Esquadrinhe os seus caminhos. Veja onde você está precisando buscar o Senhor. Aonde você precisa mudar. Porque crentes que estão buscando ao Senhor farão diferença na sua igreja, na sua família e no seu trabalho. Muitas vezes nós ficamos reclamando: por que a minha vida é assim? Por que as coisas não acontecem de acordo com o que eu queria que acontecesse? Mas será que nós estamos esquadrinhando os nossos caminhos? Será que realmente a palavra de Deus é o fundamento da minha vida? Então é uma mensagem muito simples, muito objetiva, mas que ela precisa ser cumprida. O crente verdadeiro é aquele que é íntegro. O crente verdadeiro é aquele que vive a prática da justiça. O crente verdadeiro é aquele que de coração fala a verdade. O crente verdadeiro é aquele que não difama com a língua. É aquele que não faz mal ao próximo. É aquele que não lança injúria contra o seu vizinho.
É aquele que reprova o que é reprovável e aprova aquilo que é correto. Elogia aquilo que é correto. Aquele que jura com dano próprio e não se retrata. É aquele que faz o bem, mas não esperando lucro. É aquele que não aceita suborno contra o inocente. Ele não aceita vantagem contra o inocente. Esses, verdadeiramente, são aqueles que não serão abalados, porque estão firmados em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te peço, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, esquadrinhar nossos caminhos e nos voltar ao Senhor. Que possamos, ó Deus, buscar a Tua presença, ó Deus. Buscar, ó Deus, atender aos seus requisitos, ó Deus. Para que possamos ser aprovados, ó Deus, verdadeiramente para o reino dos céus. Para que possamos ter o testemunho interno do Espírito Santo que nós somos salvos, ó Deus. Porque sabemos, ó Deus, que em Cristo Jesus nós somos salvos. E que possamos, ó Deus, nos alegrar nessa salvação. Não nos alegando, ó Pai, nas coisas deste mundo, ó Pai, mas nos alegando nas coisas do Senhor, ó Deus, para que nós não sejamos abalados. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém.